Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem? Meu beijo de saudade para boa tarde, né? Hoje a nossa aula de história é uma aula onde eu vou dar só uma explicação geral de tudo que a gente viu, porque nós chegamos no final do capítulo e o final do capítulo ele vem com exercícios finais, que são exercícios de tudo que foi falado no capítulo 2 e tudo que foi falado no capítulo 2, né? Vocês aprenderam que nós não chegamos aqui e estamos do jeito que estamos, com as grandes indústrias, com navios, com a questão dos meios de transporte, de comunicação, como nós não chegamos aqui à toa. As grandes igrejas antigas que tem, os conventos, os monumentos, tudo isso tem uma história que vocês aprenderam que começou lá atrás, essa história, né? E essa história, ela começou com a chegada dos portugueses aqui em 1500, que quando eles vieram para cá, achando que estavam chegando em outro lugar, vocês sabem disso, eles a princípio pensavam o quê? O que eles pensavam? No primeiro momento pensou que era uma ilha, eles não tinham noção do tamanho que tinha o Brasil. Eles não tinham noção de como era grande a nossa terra. A primeira coisa foi que eles observaram muito verde, águas claras, né? E os índios que estavam aqui, os indígenas, que chamou logo a atenção, tanto é que quando escreveram ali a carta ao rei de Portugal, eles falaram inclusive de homens de cabelos lisos, compridos, pele avermelhada, estava falando dos indígenas. Em muito pouco tempo, eles descobriram que aqui tinha o pau-brasil. E aí eles descobriram que esse pau-brasil tinha uma utilidade, né? Extrair do pau-brasil o quê? Né? A tinta avermelhada para atingir os tecidos em Portugal e vender por todos os países da Europa. Então eles ficaram muito interessados e de uma certa forma escravizaram os índios para poder cortar esse pau-brasil, para poder mandar para Portugal, e a coisa foi crescendo. Cada momento eles descobriam uma coisa. E quando eles perceberam então que o Brasil não era tão pequeno, que o Brasil era muito, mas muito maior e que tinha muito mais riqueza, que tinha uma terra fértil, que podia plantar qualquer coisa, né? E a história foi avançando ali. Se a gente fizer uma linha do tempo, a história vai avançando até chegar à formação de colônia, né? E essa colônia precisar de várias coisas, e ela vai crescendo, vira o povoado, a vila. E aí a gente tem uma curiosidade, né? Quando vocês leram lá na apostila e também na minha explicação anterior, o Brasil, o povoado, quando crescia muito, recebia o título de vila. E essa vila tinha o quê? Uma câmara municipal, tinha o pelourinho. Para que serviu o pelourinho? Para castigar os escravos, para castigar quem andava fora das regras, né? Porque aí eles fixavam também no pelourinho ali as regras que deveriam ser seguidas. Então, é muito importante a gente prestar atenção que com esse crescimento, com a descoberta da cana de açúcar, foi preciso trazer mais mão de obra. Mais mão de obra é o quê? Mais gente para trabalhar com a terra, para trabalhar com tudo isso. E aí eles trouxeram quem? Os escravos que vieram da África em navios negreiros. O que eu acho muito importante vocês observarem, que é muito importante para o dia atual, eles não vieram de livre e espontânea vontade, eles vieram à força. E para trabalhar, eles apanhavam, eles viviam e dormiam em senzala, não era um lugar limpo, higienizado, que tinha cama, não era nada disso. E a comida vinha da casa grande. Aonde é a casa grande? Aonde viviam os senhores de engenho, né? E essa
essa comida era o resto das carnes que ia para dentro da senzala, eles jogavam no feijão. E vocês sabem qual comida que nasceu com isso? A feijoada. Um prato que é a paixão da maioria dos brasileiros, quase todo mundo gosta, né? Feijoada é a paixão do brasileiro. E na verdade, naquela época, não era assim. Hoje a mãe vai ao mercado e compra carne seca, lombo, paio, para colocar no feijão, faz aquilo tudo muito limpinho, muito gostoso. Mas na verdade não era assim. Eles faziam porque não tinham o que comer. Então nós temos uma história de muito sofrimento, de muita luta, mas também conseguimos chegar onde chegamos, né? Vocês viram sobre São Vicente, Olinda, à medida que o povoado ia crescendo, que virava vila, precisava das fortalezas, que é o nome, inclusive, da capital do estado brasileiro, né? Essas fortalezas eram lugares onde ficavam as pessoas para quê? Para proteger da invasão pelo litoral, né? Pela área do mar, para a chegada dos holandeses, franceses, espanhóis, que queriam entrar aqui na nossa terra também para quê? Para explorar, né? Então, a gente precisa compreender que nos dias atuais existe toda uma questão em volta dessa história do Brasil. Então tem certos monumentos, tem certos lugares que a gente vai, que visita, tem certas coisas que a gente vê no livro, mas tem histórias que não são contadas. Homens bravos que lutaram, pessoas importantes que passaram por aqui, né? Tinha as feitorias, a questão de cidade, povoado e vila. Eu quero que vocês leiam bem a diferença de um para o outro, marcando as partes mais importantes, né? Deixa eu ver mais o que aqui. As igrejas também, as grandes igrejas, as grandes construções, foi carregada ali, gente, ó, pedra por pedra, né? Tudo construído por escravos. Aqui em Angra, por exemplo, como Angra dos Reis foi descoberto somente 2 anos depois do Brasil 1500, Angra dos Reis em 1502, nós aqui na nossa cidade também temos uma história muito forte com relação a toda essa descoberta e a escravidão. Nós temos aqui, ó, só aqui na cidade, o Convento do Carmo, o Convento São Bernardino de Sena. São igrejas que foram construídas por escravos, né? São igrejas que têm 300, 400 anos e foram construídas à base de muita chicotada. Mas hoje não é mais assim. Entrou muita gente boa, gente buscando a evolução, gente querendo melhorar. O Brasil foi crescendo, foi também acontecendo a exploração do ouro em Minas Gerais, na região. E aí eles foram descobrindo outros lugares que também não estavam ali em volta do litoral. Mas as fortalezas estavam sempre no litoral para proteger, porque só tinha chegada através do mar. Ok? Para vocês até aí, né? São 5 páginas de exercício que eu vou deixar para vocês fazerem e com toda certeza, depois, na hora que a gente estiver corrigindo, eu também vou dar outras explicações, tá certo? Então, assim, lembre-se bem que o Pelourinho hoje, quando a pessoa vai em Salvador, na Bahia, que visita o Pelourinho não é mais usado para escravizar ninguém, mas fica aí para provar que houve isso na nossa história. Vão ter pessoas que não gostam nem de ver, não gostam de lembrar dessa passagem. Aqui mesmo em Angra dos Reis nós temos o forte lá na Ponta do Leste. Expliquei isso para vocês, que lá na Ponta Leste tem o forte, né, que vê que tudo em volta ali é o mar. Você vê o mar quando você chega ali no forte, nos canhões ali. Foi uma coisa que fez parte da nossa história. Depois da colonização, outros momentos vieram e assim o Brasil foi crescendo e avançando através das descobertas do homem, da inteligência do homem. Tudo que foi vivido no Brasil
de alguma forma a gente ficou sabendo, né? Então, como fulano que escreveu o livro tal sabe disso? Provavelmente por pesquisas, relatos de gente que viveu daquela época, que deixou escrito, e assim vai como todas as outras histórias, passando de geração em geração. E trazendo para os dias atuais, eu quero muito que vocês observem, né, a questão do racismo que ainda existe no Brasil, da discriminação racial que ainda existe no Brasil. Nós vamos levar muito tempo para tirar o peso da escravidão das nossas costas. Mas assim, é preciso que vocês, crianças, cresçam tendo entendimento que hoje não existe mais isso, não existe mais escravidão, não existe a pessoa ser melhor ou pior por causa da cor da pele ou de onde ela veio, né? Esse papo de que índio não faz nada, que a gente cansa, eu comentei com vocês na sala Ver na Cidade, que em Angra dos Reis ainda tem a tribo indígena lá no Bracuí, que vive sem condições. Então não é uma questão de ter peninha, não vamos ter peninha, não é isso. É uma questão social muito séria, né? Quando eu digo questão social, que afeta a nossa sociedade, as pessoas que vivem em volta da gente. A gente precisa ter um olhar diferente sobre isso, para que a gente entenda de uma vez por todas que a nossa história foi construída com muita luta, com muita dificuldade, mas ela foi construída. E o Brasil é bonito, o Brasil mora gente de vários países, de várias raças, de várias religiões. E graças a Deus a gente não tem muitos conflitos, mas ainda tem coisa que precisa melhorar muito, que precisa mudar muito. Temos muita gente inteligente por aí e ainda vamos ter, que são vocês que estão crescendo e vivenciando tudo isso. Então eu vou deixar para vocês o exercício, né? E durante o exercício nós também vamos eu também vou fazer algumas explicações. Então é a página 249 até a página 253. Repetindo, da página 249 até a página 253. E aí eu volto corrigindo o exercício. Uma última novidade. Na semana que vem, eu vou começar a fazer videoaulas com vocês. Então, a gente vai se ver. Nós vamos nos ver, né? E isso é muito bom, porque eu tô com muita vontade de ver o rostinho de vocês, tá certo? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Leem direitinho. Faça o exercício com calma, não se esqueça, começo de frase com letra maiúscula, ponto final. Quando der a opinião de vocês, dê uma opinião bem pensada, né, com bastante esclarecimento. Um beijo, terceiro ano, amo vocês.